Questão 35. José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da rodovia, onde chegarão de modo independente entre meio-dia e 1h da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro, no máximo meia hora. Após esse tempo, seguirá a viagem sozinho. Chamando de X o horário de chegada de José e de Y o horário de chegada de Antônio, e representando os pares X e Y em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR ao lado indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par XY. Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no mesmo horário corresponde. Bem, é o seguinte, olha, o eixo X é a chegada de José. Então, eu vou até colocar aqui, X. O eixo Y é a chegada de Antônio. Então, vamos colocar aqui, Y. Ele está querendo justamente a região que representa quando José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no mesmo horário. Ou seja, quando a coordenada X e a coordenada Y, elas são iguais. Que no caso pode ser representado por essa função aqui, ó, y tem que ser igual a x. É representado por essa função. E essa função aqui é uma reta, no caso aqui ela é bissetriz do quadrante, dos quadrantes ímpares, no caso, né? Então, ela, na verdade, aqui ela representa a diagonal dessa região quadrada aí, ó. Ela é aqui, ó. Não é bem uma retinha, mas deixa eu fazer uma melhor aqui. Bem, ficou aí mais ou menos parecido com uma reta, né? Então, seria essa diagonal aqui, no caso, resposta correta é a diagonal OQ. Letra A. Resposta letra A. Questão 43. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100.000 por quilômetro construído N, acrescido de um valor fixo de R$ 350.000, enquanto a segunda cobrou R$ 120.000 por quilômetro construído N, acrescidos de um valor fixo de R$ 150.000. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? E aí vem as alternativas. Bem, para isso, gente, a situação aqui na pergunta já fala que no ponto de vista econômico e que tornaria indiferente a escolha da prefeitura escolher. Ou seja, o preço gasto pela primeira empresa tem que ser o mesmo pela segunda, né? O valor cobrado, na verdade, teria que ser o mesmo. Então, vamos primeiro escrever aqui as funções que representam o valor que será cobrado por cada empresa. A primeira empresa, que eu vou chamar de f de x, aqui no caso a primeira função, f de x, ela cobra R$100.000 por quilômetro construído N. Então, N é o número de quilômetros, a quantidade de quilômetros, né? Então, ele vai construir 1 quilômetro, vai construir 2, 3. Então, essa é a quantidade de quilômetros. E para cada quilômetro, ele cobra R$100.000. Ou seja, vai ser o número de quilômetros vezes 100.000. Então, aqui vai ficar 100.000 vezes N. Então, 100.000 N. Mais um valor fixo. Valor fixo de R$350.000. Então, mais 350.000. Independente da quantidade que ele vai construir,
vai ser um valor de 350 mil. Essa é uma função afim, né? Porque tem uma parte que está variando aqui, que é proporcional, vamos falar dessa forma, só essa parte do 100 mil N, né? E tem um valor fixo, então ela é uma função afim. Dependendo da quantidade de quilômetros, se aumentar 1 quilômetro por vez, sempre vai aumentar 100 mil. Então, é um comportamento de uma função afim. Usando o mesmo raciocínio, né? A segunda empresa, que eu vou chamar de G de X, ela vai ter, no caso, ela cobra 120 mil reais por quilômetro construído, N, então vai ficar 120 mil N mais o valor fixo, que é 150 mil, então aí nós temos a formulazinha, a função, né, da segunda empresa. Então agora nós vamos trabalhar com a condição da pergunta. A pergunta é: o custo, o que vai ser cobrado da empresa 1 tem que ser igual ao custo a ser cobrado da empresa 2. Então f de x tem que ser igual a g de x. Então, substituindo no lugar do f de x aqui, nós vamos substituir aqui, nós vamos substituir no lugar do g de x. Então, nós teremos 100 mil N mais 350 mil é igual a 120 mil N mais 150 mil. E aí a gente, só com essa igualdade, já dá para notar aqui que a letra A é a resposta correta. Olha só, tá 100N, 350, 120N mais 150. Mas César, mas não é a mesma coisa. É assim, o que acontece? Essa é uma igualdade, uma sentença matemática idêntica a essa letra A. Só que os termos estão sendo multiplicados por 1000. Quando a gente tem uma igualdade, o que a gente fizer de um lado, a gente pode fazer do outro. Então, por exemplo, se eu dividir todos os termos do lado esquerdo por 1000, eu tenho que dividir o lado direito também por 1000. E dividir por 1000 é cortar os 3 zeros. Se eu cortar os 3 zeros aqui, né, pegar 100 mil N, dividir por 1000, vai dar 100N. 350 mil dividido por 1000, 350. 120 mil N dividido por 1000, dá 120. E 150 mil dividido por 1000, dá 150. E aí nós encontramos aí a resposta, que vai ser a letra A. Resposta correta, letra A. Questão 44. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Bem, então ele pediu ali, ele falou as informações seguintes.
houve um aumento, né, um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores. Só que se a gente fizer uma tabela aí, considerar aqui, por exemplo, vamos chamar aqui, ele pediu para considerar que Y é a quantidade de trabalhadores no setor varejista e X os meses, sendo que o janeiro é o primeiro. Então, se a gente fizer uma tabelinha aqui, considerar que X e Y, né? A gente vai ter aqui, no caso, no mês 2, que foi fevereiro, nós temos aí 880.605 trabalhadores. Falou que houve um aumento de 4.300. Se a gente voltar aqui, a gente vai subtrair isso aqui por 4.300. Então, nós vamos fazer lá 880.605 menos 4.300. Subtraindo isso, nós vamos obter o seguinte valor: 876.305. Então, a gente sabe que aqui é 876.305. Como ele falou que aumenta, né? Aqui eu coloquei uma setinha, mas ele falou que aumenta aqui no caso 4.300. Eu vou fazer uma setinha agora ao contrário. Ele aumenta aqui, ó, mais 4.300. Esse valor aqui está falando que, considerando, né, que ele sempre vai manter esse aumento, né, que ele chamou no caso de incremento aí de trabalhadores, mantendo isso, esse valor aqui a gente pode chamar de coeficiente angular, que é o valor da variação aqui de y, no caso, quando o x aumenta um só, né? Se a gente dividir a variação de y pela variação de x, a gente vai obter esse valor 4.300, porque vai ser 880.605 menos 876.305 vai dar 4.300, dividido pela variação de x, que é 2 menos 1, dá 1. 4.300 dividido por 1 vai dar 4.300. Então, a gente sabe que a fórmula é, pelo menos o comecinho da fórmula é y é igual a 4.300 x mais b. Agora é só pegar uma das informações aqui para a gente descobrir esse valor de b, que é o valor desconhecido da fórmula. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa primeira informação aqui de janeiro, né? Que o y é 876.305, que é igual a 4.300 vezes 1 mais b. Aqui vai dar 4.300, passando para cá vai ficar 876.305 menos 4.300, que é igual a b. Vamos subtrair isso daí. Então, 876.305 menos 4.300, 500.278. Então, vai dar 872.005, que é igual a b. E aí, a gente tem um valor do b. Se tem um valor do b e já tínhamos o valor do a, nós temos aqui, então, a nossa função. Nossa função vai ser a função aqui que está na letra C, né? Y é igual a 4.300x mais
872.005. Então, resposta correta, letra C. Questão 45. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos por cada minuto excedente. O valor que representa o valor pago em reais nos dois planos, em função dos minutos utilizados, é... Bem, aí é o seguinte, primeira coisa, os dois planos, eles têm um valor fixo e com um tempo determinado. Então, por exemplo, aqui, o plano K. Plano K, você paga R$ 29,00, eu vou anotar só o valor, R$ 29,90. E aqui no caso, por 200 minutos. Ou seja, se ele gastar 1 minuto no mês, ele vai pagar R$ 29,90. Se ele gastar 190 minutos, ele vai pagar R$ 29,90. Se ele gastar 200, ele vai pagar R$ 29,90. Ou seja, os minutos estão variando, mas o valor não está variando, está constante. Né? Então, nós temos aqui, no caso, um pedaço de função constante. Então, até os 200 minutos, ele é constante no R$ 29,90. Vamos olhar as alternativas aqui. Nós temos aqui R$ 29,90. Olha só, a da letra A, o plano K, ele não está partindo do R$ 29,90. Ele está um pouquinho mais abaixo. R$ 29,90 está um pouco mais acima aqui. Então, já pode descartar essa letra A. Todas as outras, a letra K, todas as outras alternativas, o plano K, ele está partindo do R$ 29,90, né? A gente pode observar isso. Ok. Só que aí é R$ 29,90 até chegar no 200 minutos. Vamos ver que se todos vão R$ 29,90 até os 200 minutos. Na letra B, está indo até os 200, ok. Na letra C, está indo até os 200, ok. Letra D também. E a letra E, o R$ 29,90, ele está seguindo, ó, o 200 minutos seria aqui, né? Até aqui. Ele ainda está seguindo o mesmo valor até chegar no 300 minutos. Então, a letra E também a gente pode descartar. Eu vou riscar aqui para a gente ir eliminando. Então, letra A e letra E já foi descartado. Vamos observar agora o plano Z. Plano Z, o valor fixo dele é de R$ 49,90. E no caso, esse valor é até 300 minutos. Então, vamos ver a mesma situação. Agora o plano Z. Plano Z aqui, ó, R$ 49,90, R$ 49,90 e na letra B, R$ 49,90. Então, as três opções aqui começaram com R$ 49,90. E aí tem que seguir R$ 49,90 até os 300 minutos. Plano Z aqui, ó, R$ 49,90 até o 300 na letra C, tá ok? Na letra B, R$ 49,90, ele está chegando até aqui, ó, no 200. Depois ele começa a aumentar o valor. E isso não pode acontecer, ir para o plano Z. Então, a letra B a gente pode descartar também. A letra D é R$ 49,90 até chegar no 300. Ok, tá certo. Então, nós estamos agora na dúvida entre a C e a D. A partir desses minutos aqui, aí vem uma função afim. Até aqui é uma função constante. A função afim, lembra que tem um valor que é fixo, né? Que no caso já vai ser esse valor aqui, no caso do plano. E o que vai acrescentar nesses valores aqui? Vai acrescentar o que está variando, que são os minutos excedentes, né? Então, ele vai, por exemplo, aqui no plano K, ele vai ser 20 centavos, ou seja, 0,20 vezes o número de minutos. Vamos chamar esse número de minutos aí de x. Então, 0,20 vezes x. Minutos excedentes, tá bom? Já o plano Z seria 10 centavos vezes
X, que é o número de minutos excedentes. Se vocês observarem, esse valor aqui, 0,20, 0,10, no caso, é o coeficiente angular, tá? Na função afim. E quanto maior esse valor, mais inclinado a reta fica. Ou seja, o plano K ele tem que ter uma inclinação maior do que o plano Z nessa situação. Então, vamos voltar agora nas alternativas. Na letra C, a inclinação, né, se a gente pensar aqui no ângulo em relação ao eixo X, vou tentar seguir aqui. Ó, o ângulo aqui é mesmo o ângulo aqui. Ou seja, nos dois planos, Z e K, eles estão com a mesma inclinação. Então, quer dizer que o valor que é cobrado por minuto deveria ser o mesmo. Então, essa letra C aqui a gente pode descartar. O que não ocorre na letra D, olha só. A reta K ela está mais inclinada, né? A inclinação aqui é maior do que a Z. A reta Z, a reta aqui do plano Z, ela está descendo, ela tá mais embaixo. A reta do plano K, ela está mais inclinada, está subindo mais. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 46. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750, mais uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9 para cada produto vendido a partir do 100º produto vendido. Bem, essa questão 46, bem parecida com a questão 45, é analisar, de acordo com as informações dadas, analisar o gráfico, né? Nesse caso aí, se a pessoa ela vende um produto, ela já está ganhando comissão, né? Então, ela tem um valor fixo de 750. Então, a nossa função seria assim, olha, y é igual a 750, que é o valor fixo, mais, no caso, R$ 3 vezes o x, que vai ser o número de vendas. Isso aqui é quando o x ele é menor ou igual a 100, tá? Depois, se ele vender mais do que 100, ele vai ganhar 750 fixo, e aí vai ser 9 vezes x por cada produto vendido, né? Então, 9x, isso aqui é a partir do x maior do que 101. E aí nós temos duas funções que aí que está mudando é o coeficiente angular. E é o que eu falei agora na correção do exercício 45. Né? O coeficiente angular ele define a inclinação da reta. Na primeira situação já tem uma inclinação da reta, e na segunda ela fica mais inclinada porque o valor aumentou, né? Então vamos ver aí as alternativas. Na letra A, ele começa com 750, né? Porque se ele não vender nada, ele vai ganhar o 750, que é fixo. E aí depois ele começa a vender, ele começa a ganhar, e a reta está inclinada. Só que ela tem uma inclinação única. Ou seja, não houve alteração. Então nós podemos descartar essa letra A. Na letra B, ela começou com uma inclinação, né, até chegar no 100. Ó. E aí, a partir do 100, a inclinação ficou menor. Olha a inclinação que está aqui, olha a inclinação que está aqui. Né? Ela está bem menor. É uma inclinação menor. Não foi o que aconteceu. Ele tem que ter uma inclinação menor, depois uma inclinação maior. Então, a gente pode descartar a letra B. Na letra C, essa primeira parte até o 100 aqui, ele está recebendo 750 até chegar na venda número 100. Ou seja, ele não está ganhando comissão. Né? A reta não pode ser constante. Então, a gente já pode descartar isso aqui.
A letra D é a mesma situação, ele está ganhando 750 em qualquer quantidade de vendas que ele realizar, ou seja, ele não está ganhando comissão, então a gente pode descartar a letra D. E aí, resposta vai ser a letra E. Se a gente observar, tem uma inclinação pequena na primeira parte da reta, que vai até o 100, né? E depois nós temos uma inclinação maior quando ele ultrapassa o número de vendas, né, igual a 100, quando ele ultrapassa. Então tem uma inclinação e depois a reta fica mais inclinada, né? Registrando aí, no caso, as duas, no caso a mesma função, mas dois pedaços de funções afim aí diferenciadas. Então nossa resposta aí, no caso, letra E. Questão 47. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro total LT obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão LT em função de Q é igual a FT em função de Q menos CT em função de Q. Considerando-se as funções FT em função de Q é igual a 5Q e CT em função de Q é igual a 2Q mais 12, como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Bem, ele deu a função lucro, né? A função lucro, que está justamente aqui, ela é LT em função de Q é igual a FT em função de Q menos CT em função de Q. Então, a função de lucro vai ser igual o FT em função de que nós temos também, que vale 5Q. Vou substituir ali, então vai ficar 5Q menos CT em função de Q, tá aqui, vai ser 2Q mais 12. Então LT em função de Q é igual a 5Q. Esse menos aqui, ele altera o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Então vai ficar menos 2Q menos 12. E aí nós temos a função LT em função de Q, que vai ser 3Q, 3Q menos, só um minutinho, 3Q menos 12, essa é a função LT. Bem, ele está querendo saber qual é a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo. Para não ter prejuízo, o lucro tem que ser igual a zero ou tem que ser positivo. Então, a condição é que o LT em função de Q ele seja maior ou igual a zero. E aí, substituindo o que a gente tem de informação aqui do LT, nós temos então que 3Q menos 12 tem que ser maior ou igual a zero. Substituir no lugar do LT. Agora é resolver essa inequação. Então, 3Q é maior ou igual a 12, positivo, passou para lá, troca a operação. Q é maior ou igual aí 12, operação inversa, 3 está multiplicando o Q, passa para lá, dividindo. Então, Q tem que ser maior ou igual a 4. E aí, o valor mínimo, né? Aqui, Q maior ou igual a 4, quer dizer que pode ser 4 ou maior do que 4. Então, o mínimo é 4.
Nossa resposta, então, correta é a letra D. Questão 48. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações Q de oferta, QO, é igual a menos 20 mais 4P. E QD é igual a 46 menos 2P. Em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda. E P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então, para o preço de equilíbrio acontecer quando o QO e o QD eles se igualam, ou seja, QO é igual a QD. Então, o QO foi dado uma função lá, ó. QO é igual a menos 20 mais 4P. Então, no lugar do QO, nós vamos colocar menos 20 mais 4P. E no lugar do QD, nós temos 46 menos 2P. Então, eu estou seguindo aqui as condições da pergunta. Ele fala que a quantidade de demanda tem que ser igual à quantidade de oferta. Então, nós igualamos as duas funções. E aí, substituindo o valor de cada função ali, nós temos essa igualdade, que virou uma equação do primeiro grau, cuja a incógnita, no caso, é o P. Então, vamos descobrir o valor do P, que é o preço. Então, 4P, passa menos 2P para cá, vai ficar mais 2P, é igual a 46, passa para lá, menos 20, fica mais 20. Então, nós temos que 6P é igual a 66. P é igual a 66 dividido por 6. No caso, o valor é 11. Então, a resposta correta é a letra B. Questão 49. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Bem, é o seguinte, se considerasse o peso do caminhão, aí a gente teria uma função afim, não linear, porque seria a variação aqui do peso em relação às telhas mais o peso do caminhão. Mas, considerando também que a mesma situação para tijolos, teria o mesmo peso do caminhão. Então, a gente pode descartar o peso do caminhão, porque o peso do caminhão poderia estar incluído aí, no caso, nas duas situações. Então, vamos pensar só nas telhas e nos tijolos. E aí, a gente pode trabalhar com função, no caso, uma função linear, que não considera aí, no caso, uma constante. A gente sabe que quando o caminhão ele pode carregar no máximo 1.500 telhas, ou equivalente a 1.200 tijolos. Como é uma função linear, a gente pode trabalhar com proporção.
regra de 3. Então, eu vou colocar telhas. Vou colocar TE de telhas e TI tijolos. Então, cada 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos. Aí falou que o caminhão foi carregado com 900 telhas. Então, 900 telhas. E no caso, a gente não sabe qual é o equivalente a 900 telhas em relação a tijolos. Mas a gente vai colocar aqui, por exemplo, X, representando a quantidade de tijolos, que é equivalente a 900 telhas. Então, aplicando aqui a regra de 3, nós vamos multiplicar isso aqui cruzado, né? Então, nós temos aí 1.500x é igual... Gente, um macete aqui para agilizar nas contas na hora de fazer uma prova do Enem. Não vai quebrar a cabeça fazendo 900 vezes 1.200, não. Porque esse 1.500 vai passar para lá dividindo. Então, em vez de você multiplicar 900 vezes 1.200 e colocar o valor ali e ter que fazer essa conta no canto, você anota lá 900 vezes 1.200. Vocês vão entender o porquê, ó. O 1.500 agora que está multiplicando o x vai passar para lá. Então, vai ficar x, passa para lá dividindo. 900 vezes 1.200 sobre 1.500, que o 1.500 passou para lá dividindo. Aí agora vai simplificando. Aqui, ó. É lógico que tem que ser um número, que um fator, né? Que no caso aqui é um produto, então pode ser só um fator com o que está embaixo. Tá? Não posso simplificar com os dois de uma vez, não. Pode até simplificar com os dois, mas um de cada vez. Então, por exemplo, o 900 e o 1.500, eu posso dividir aqui, por exemplo, por 100. Dividir por 100, eu vou cortar 2 zeros e vou cortar 2 zeros aqui. Aí ficou 9 e ficou 15. Né? Eu posso simplificar o 9 por 3, que vai dar 3. E aí eu simplifico 15 por 3, que vai dar 5. Vai dar 5. E aí simplifica por 5 o 1.200, divide por 5 aqui, a gente tem 240, e divide por 5, 1. E aí ficou a continha 3 vezes 240, então x é igual a 720. No caso aqui, tijolos. Só que quer saber quantos tijolos no máximo pode ser acrescentado à carga de modo que não ultrapasse a carga máxima. Então, a gente sabe que 900 telhas que está lá dentro do caminhão equivale a 720 tijolos. E ele suporta no máximo 1.200 tijolos. Então, vai fazer essa continha simples aqui, ó, 1.200 menos 720. E aí nós temos aí o resultado de 480. Então, resposta correta, letra D. Questão 50. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fica acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos, e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? Bem, primeiro é o seguinte, a gente tem aqui, pediu para considerar o tempo que ela fica com a luz verde. Não foi estipulado nenhuma letra, né, vamos falar dessa forma, para o tempo que vai ficar a luz vermelha. Mas aí vamos chamar ela de Z. Eu vou colocar aqui então, ó, Z vai ser então o tempo
que a luz vermelha estará acesa. Então, o Y, ele pediu aqui, ó, cada ciclo dura Y segundos. Então, nosso Y é o ciclo. Então, vamos colocar aqui as informações. Ó, eu sei que o tempo, primeiro o verde eu vou chamar ele aqui, no caso, de X. Então, X, que ele pediu para considerar, né? X, mais o amarelo formou aqui que é 5 segundos. Então, mais 5, mais o tempo que a luz vermelha fica acesa. Nós consideramos aqui agora, criamos uma letra, né? Então, no caso, Z mais Z é igual ao Y, que é o ciclo. Outra informação que a gente tem é que o tempo da luz verde é 2/3 da vermelha. Então, X, que é o tempo da luz verde ficar acesa, é igual a 2/3 do tempo da vermelha, ou seja, 2/3 de Z. Toda vez, eu já expliquei isso em algumas aulas anteriores, toda vez que a gente falar assim, 2/3 de alguma coisa, é 2/3 vezes o alguma coisa. Então, 2/3 do tempo da luz vermelha é 2/3 vezes o tempo da luz vermelha. Então, 2/3 vezes Z. Com essa informação aqui, a gente vai inserir dentro dessa aqui. Só que antes nós temos que preparar, porque nós vamos substituir no lugar do Z. Porque se a gente olhar as alternativas, não tem Z. O enunciado também não pediu para usar o Z. Então, está tudo em função de X e Y. Tá? A relação entre X e Y. Então, vamos isolar primeiro essa equação aqui. Então, nós temos aqui, no caso, esse 3, ele está dividindo 2Z aqui. Ele vai passar para cá multiplicando. Então, nós temos que 3x é igual a 2z. O 2 está multiplicando o z, passa para lá dividindo. Então, 3x dividido por 2 é igual a z. Aí sim, agora nós vamos substituir desse jeito que está aqui. Tá? Vamos colocar lá. No lugar de quem? No lugar do z. Por que no lugar do z? Porque z é igual a 3x sobre 2. Então, no lugar do z, nós vamos colocar 3x sobre 2. Então, vai ficar x mais 5 mais 3x sobre 2 é igual a y. Agora, nós vamos dar uma ajeitada nessa equação, porque aqui tem uma fração e aqui, né, não temos nenhuma fração aqui na equação que foi dada. Então, nós vamos aqui tirar o MMC, ou nós podemos simplesmente multiplicar tudo por 2. Porque o denominador aqui é 2. E aí vai cancelar quando eu multiplico. Mas lembrando que eu tenho que multiplicar todo mundo. Multiplicando por 2 vai ficar 2x mais 10. Agora, na hora de multiplicar esse termo, vai cortar com 2 de baixo. Então, vai ficar 3x. Que é igual 2 vezes y, tem que multiplicar de um lado. Se eu multipliquei do lado esquerdo, no primeiro membro, eu também tenho que multiplicar no segundo membro. Então, 2 vezes y, 2y. Então, vou juntar aqui 2x mais 3x, vai dar 5x. O 2y passa para cá, vai ficar menos 2y. O 10 está aqui, então mais 10. Que é igual, aqui não tem nada mais, igual a 0. E aí, nós encontramos a nossa solução. A resposta correta é a letra B. Questão 51. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D elevado ao quadrado,
onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal da gravitação e F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Bem, é o seguinte, vamos pensar separadamente em cada satélite. Vamos pensar, por exemplo, satélite A. O satélite A, se a gente fosse aplicar as informações na fórmula, a gente tem algumas informações ali que são constantes. Por exemplo, a massa, vamos colocar aqui que a massa 1 seria a massa do satélite. A massa 2, a força é em relação à Terra. Então, a massa 2 seria a massa da Terra. Estou anotando aqui para a gente comentar sobre isso. É o seguinte, olha, a massa, é lógico que a gente não vai considerar, por exemplo, com o tempo a Terra pode se deteriorar, alguma coisa, assim, a parte terrestre dela, né, alguma coisa pode acontecer de alterar essa massa da Terra atual. Mas isso aí, com o passar do tempo, não foi citado isso dentro da questão. Igual ao satélite também, né? O satélite, ele também pode acontecer alguma coisa, colidir com algum meteorito, alguma peça pode se soltar e essa massa ter alteração. Não é a situação que nós estamos imaginando aqui, né, que está sendo citada. Então, a gente considera que a massa do satélite e a massa da Terra, elas permaneçam constantes, tá? Outra constante que a gente tem é essa G. Essa G aqui, que no caso já fala que é a constante universal. Então, constante universal de gravitação. Vou completar aqui não, mas só para lembrar que é constante universal. E tem o D, que é a distância do satélite em relação à Terra. Vamos observar o satélite A. O satélite A, ele está fazendo uma trajetória em volta da Terra e foi citado aqui na questão que a trajetória ela é circular. Então, está em forma de um círculo. E a distância de A até a Terra é o que a gente chama de raio. O raio permanece sempre o mesmo valor no círculo, né, na circunferência. Então, a distância do satélite em relação à Terra, ela é também constante. Então, para a gente calcular a força do satélite, a força ela também tem que ser constante, porque você vai ter um valor M1 que é constante, o M2 é um valor constante. Quando você multiplica, vai dar um valor constante, dividido pela distância que é constante, elevado ao quadrado vai dar um resultado constante. E aí uma constante dividida por uma constante continua sendo um valor constante. Vezes a constante universal, que também é constante. Então, a força também ela é constante, tá? Então, a força também é constante. Ou seja, não haverá variação da força. A força ela tem que permanecer a mesma. Então, a gente já pode descartar aqui, no caso, a letra E, a letra D e a letra C, porque está tendo variação. Olha só, aqui, ó, com o passar do tempo, a força A do satélite A está aumentando, fazendo uma curva, ela está aumentando aqui, ó. Ela não pode aumentar.
Aqui na letra D também ela estaria aumentando, só que de uma maneira linear, mas estaria aumentando. Já na letra E também estaria aumentando de uma maneira linear, mas ela não pode estar aumentando. Então, vai ser uma das alternativas, letra A ou letra B. Beleza, cada um caso aqui, né, no caso, considerando aqui satélite A é uma situação, satélite B é outra e tudo mais. C é outra, D é outra e E é outra. Todos vão ter a força constante, né? Porque a massa da Terra, o G, a distância, porque todos estão no movimento circular, e consequentemente a força de todos vão ser constante. O que vai diferenciar é que umas tem força, vai ter uma atração maior, né, no caso, uma força de atração maior do que outros satélites. E como que eu vou saber disso? Na fórmula, a gente tem que o F é igual G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. O que está diferenciando dos satélites aqui em relação entre eles, né, é que eles estão um está mais distante do que o outro em relação à Terra. Então, entre os satélites, o que está tendo alteração é a distância. E se a distância aqui, no caso, ela aumenta, por ser inversamente proporcional à força, a força vai diminuir. Então, eu vou anotar isso aqui no cantinho, olha. Se a distância ela aumenta, a força diminui, porque elas são inversamente proporcional. A mesma coisa, por exemplo, se eu diminuir a distância, a força tende a ficar maior. Então, o satélite que está mais afastado, ele tem uma distância maior, consequentemente a força vai ser menor, tá? Lembrando que a força sempre vai ser uma constante para esse satélite, mas a força de atração do A vai ser menor do que a força de atração do B, que vai ser menor do que a força de atração do C, que vai ser menor que a força de atração do D, que vai ser menor que a força de atração do E. Então, a resposta correta nossa vai ser a primeira, porque aqui, ó, então, a resposta correta nossa aqui vai ser a letra B. Por que a letra B? Porque a força do A, ele está aqui embaixo, ó, e a força do E está aqui em cima. Ou seja, esse valor aqui é menor do que o que está aqui em cima. Lembrando que é um eixo vertical, ele cresce de baixo para cima. Então, o valor da força do satélite A é menor do que o do B, que é menor do que o C, que é menor do que o D, que é menor do que o E. Justamente porque o A está mais afastado, né? E o E está mais próximo da Terra. Então, a resposta correta da atividade aqui do exercício é a letra B. E aí, galera, chegamos no final da análise do exercício. Deixar um comentário aqui que nessa lista não tiveram muitos cálculos, né? Mas usamos muito conceitos sobre função afim. Coeficiente angular, coeficiente linear, o formato da função, né? Que ela tem um comportamento que a variação dela sempre é constante. Isso foi importante para a resolução desses exercícios. E não esqueça disso, que vai ser importante para você no Enem. Tá bom? Um abraço, curte aí, se inscreva, não esqueça, estamos aqui para poder ajudar. Um abraço e até a próxima aula.